Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos. E aí, como que vocês estão? Mais uma aula agora na nossa quarentena, né? Espero que ela seja curta. Eu acredito que, de acordo com o governo, talvez já na semana que vem termine, tá? Então é o seguinte: primeira coisa que eu vou falar não é nenhum recado, é um pedido de desculpas. Eu tô desde cedo querendo gravar, mas meu vizinho resolveu fazer obra no apartamento do lado. Então, só que eu pensei que ele ia dar uma parada agora, mas não parou e aí eu vou acabar atrasando a aula. Então, eu peço desculpa caso vocês escutem barulho de martelo, de furadeira e etc. Tá bom? Mas vamos para nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, nossa aula 4, vamos falar sobre duas informações. Aí, ó, o barulho. Espero que não se incomodem. Que a gente vai falar sobre vários assuntos, tá? Mas como o nosso curso ele é 2 horas de duração, tá? Eu acredito que dá tempo sim de fazer presencialmente lá na sala, tá? Até porque os primeiros são muito fáceis, então ficaria somente as atividades para o final, entendeu? E aí, no caso dessa aula, vamos falar, como eu te falei, vários assuntos. A gente vai falar sobre tabelas, tá bom? O assunto da aula de hoje é tabelas. Vamos falar sobre listas, cabeçalho e letra capitular. Um recado aqui que algumas dessas funções não tem no Office Online, para quem estiver usando o Office Online. Então eu peço que, por favor, tente procurar o programa, né, o que instala mesmo do Office, né, o que fica instaladinho no Windows, tá? Que por quê? Porque a gente vai começar a ver coisas mais avançadas aqui no Word. E essas coisas não tem no Office Online porque ele é mais limitado, tá bom? Então, vamos lá para a aula, para a gente não perder tempo. Como eu falei na aula passada, nós iremos. Eu dou minha aula indo aba a aba, não é verdade? Então eu meio que eu dei uma pulada na inserir. Na aula passada falei de design e layout, não foi? Falei dessas duas abinhas aqui. E aí, na aula de hoje, nós vamos só finalizar um pouquinho desse grupo aqui do parágrafo. Deixa eu até chamar a lupa aqui, porque as listas elas estão aqui, ó. Então a gente vai terminar de falar dessas duas que eu falei assim, não vai ter uma aula só disso. Então essa é a aula de hoje. E vamos começar a usar a aba inserir. E tem muita coisa para inserir, não é? Só para vocês terem uma ideia, só essa aba aqui já pega umas 3 aulas nossa. A gente vai ter aula hoje, por exemplo, de tabelas e cabeçalhos e rodapé, incluindo é, a própria letra capitular, tá bom? Que tá bem aqui, ó. Tá apagadinho porque não tem nenhum texto escrito, mas temos a letra capitular. Mas aí teremos uma aula só de imagens, vai ter uma aula só de Smart Art, entendeu? Então, assim, vai ter várias aulas que a gente vai falar bastante da guia inserir. Tudo bem? Vamos para a aula? Olha só, vamos começar com tabela. Tabela é uma coisa. Já pega a atividade aí, deixa ela aberta aí, que a gente vai fazer essa primeira aqui, ó. Eu nem vocês vão ver que eu tá em branco, eu vou fazer junto com vocês essa tabela. Tá, eu dividi aqui a tela para que eu pudesse ver a atividade, só que eu vou deixar só um pouco menor. Pronto. Se vocês querem saber como que eu faço isso com Windows, eu aperto o Windows mais as setinhas do teclado. Sabe a tecla do Windows? Aqui no teclado, não tem a logo do Windows. Se você apertar, se você segurar essa tecla e apertar imediatamente uma das setas para a esquerda ou para a direita, as setinhas, tem para cima, baixo, esquerda e direita. Então, digamos, eu quero mandar essa janela que está clicada aqui do Word para direita. Então, Windows direita, olha só. Claro que eu tive que clicar 2 vezes. E aí ele mostra como sugestão o que ele vai colocar aqui na esquerda. Aí eu falo, vai ser atividade.
E aí ele completa o outro lado, ele entende que você está dividindo a tela. Dá também para fazer em cima e embaixo, se for o caso, ó. Deixei, ó, minimizei. Tô só apertando as setas, ó, para cima, para direita, para baixo minimiza, volta, entendeu? Então não tem muito mistério. Opa, deixa eu abrir de novo aqui. Que eu tinha fechado, né? Aqui, pronto. E aí, para deixar um pouquinho menor, assim, ó, eu vim aqui bem aqui no meio da tela. Tá vendo que tem uma... Onde as duas se encontram? Eu clico, seguro, ó, e arrasto pro lado. Aí eu posso deixar esse lado aqui menor e esse aqui um pouco maior para que eu possa enxergar melhor o Word, tá bom? É claro que isso também depende do tamanho do monitor, né? Mas assim, que tem monitor que é muito pequeno que fazer isso não ajuda em nada, tá bom? Mas vamos voltar aqui, vamos falar sobre tabela. Tabela é uma coisa que vocês vão usar bastante. Lembra quando eu falei para vocês que assim, invariavelmente vocês vão se esbarrar de ter que mexer no Word, seja na faculdade, seja no trabalho, não é? E aí, criar uma tabela é praticamente um ato obrigatório. Porque assim, professor, mas tem o Excel. O Excel a gente cria lá umas planilhas, umas tabelinhas, acredito que seja até mais fácil. Sim, mas aqui no caso do Word, criar uma tabela geralmente é uma tabela simples, onde não precisa e que você quer inserir dentro do texto, não é? Porque a tabela vai entrar como se fosse uma imagem. Então, quando você coloca uma tabela, é para colocar poucas informações. Você não quer ter que abrir o Excel, transportar a tabela que você fez do Excel para o Word. Muito trabalho, não é verdade? Então, assim, são coisas simples. Se agora se for muito complexo, eu preciso de uma tabela com a carga, não apenas a carga horária dos alunos, mas todas as notas, as faltas, presenças, que faça a média das notas das provas. Aí sim a gente vai para o Excel, entendeu? Porque envolve cálculos, mas quando não envolve isso, às vezes uma coisinha simples no Word já salva muito. Então vamos lá, como que faz uma tabela? E a primeira coisa que eu vou falar é que vocês têm que vir nesse botão aqui, ó, guia inserir tabela. E aí você vai ter duas opções de inserir tabela. A primeira é você faz assim, ó, fica olhando pro meio da tela, ó. Ó lá, um por um. Tá vendo, ó? 2 quadradinhos, fez 2. E vai aumentando. Então, bem intuitivo, você já entende que a cada quadradinho que eu seleciono, ele já vai criando uma tabela para mim ali. E aí você vê o que é o melhor para você. Ou, então você já entendeu que dá para fazer assim, né? Ou você vem aqui nesse botão, inserir tabela. Nesse botão de inserir tabela, você vai escrever quantas colunas e quantas linhas você quer, tá? Que aí vai depender da sua necessidade. Na maioria das vezes, sendo bem realista, tá? Bem realista com o dia a dia de trabalho e tal. É muito difícil você ter uma noção exata de quantas linhas e quantas colunas você vai precisar. Geralmente você chuta ali uma quantidade e faz. Como aqui é uma atividade, tá bem óbvio quantas a gente vai precisar, não é? A gente vai abrir essa é uma raridade, mas assim, acontece, né? Você nunca sabe. Então geralmente você chuta um valor e aí você vai se adequando à sua necessidade, tá bom? Então vamos lá. No caso aqui, ó, temos colunas são na vertical, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 colunas, tá certo? E as linhas são na horizontal. Então 1, 2, 3, 4 linhas. Perfeito? Daí é só digitar. Vamos digitar comigo, ó. Tabela de horas. E aí como que eu faço para ir para baixo? Ou você usa o mouse, né? Aí você vem aqui com o mouse e clica na próxima célula, né? Eu escrevi dias da semana, agora eu vou escrever entrada, não é? Ou você usa as setinhas também do teclado, tá? Eu gosto de usar as setinhas. Toma cuidado com o Enter, porque o Enter
ele vai criar uma linha embaixo da que você está escrevendo, tá? Aqui não é o Excel, para quem já tiver muito acostumado com Excel, quando você cria a tabela no Word, algumas coisinhas não são iguais. Essa é uma delas. Apertar o Enter, você não vai para a linha de baixo. Então, para você ir para a linha de baixo, para de cima, vou dar o zoom aqui de novo, ó. Bem aqui, ó. Só olha pro teclado, é setinha para cima, para baixo, ó. Para cima, para baixo, para baixo, para baixo, para esquerda, para direita. Olha lá, ó. Ele fica andando o cursor, né? Ele fica andando pronto para você escrever, ó. Segunda, ó, vou apertar para baixo. Terça, entendeu? Aí aqui, saída, de novo, entrada e depois saída. Será que eu fiz certo? Porque eu fiz de cabeça agora. Que é de tanto que eu fiz essa aula com vocês na escola, né? Várias turmas, eu acabei meio que decorando. Os horários é que eu não decorei muito, não. Aí esse aqui eu vou ter que ficar olhando ali. É 80. Vou botar 0800 11 00 12 horas, né? 2 pontos 00. E aqui 18 horas. Embaixo, aí eu vou vir com o mouse aqui, ó, já clico na primeira. 8h05, meio-dia e 10, 13h10 e por último 18h10. Bem facilzinho, uma tabelinha, criamos nossa tabela. Agora vamos falar sobre uma coisa que vai se repetir bastante durante todo o nosso curso. Toda vez que a gente cria, ou que a gente insere, na verdade, não só criar, mas quando a gente insere algum objeto dentro do documento, o que é um objeto? Porque assim, o Word ele é um editor de texto, então ele está esperando que você faça o quê? Que você digite textos, tá? Qualquer coisa que foge a isso, que foge a texto, seja ele, volta aqui para inserir, imagem, uma forma, ou até mesmo uma tabela, ou até mesmo que a gente vai falar nessa aula de cabeçalho, rodapé, tudo que envolve isso, vocês, o Word ele trata isso como objetos, tá? E esse objeto, quando você clica nele, ó, vou clicar aqui na tabela, ele cria uma aba nova. Vou dar um zoom aqui para vocês verem que tem uma aba nova, ferramentas de tabela. Então ela é uma aba nova que só está ativa quando você clica na tabela. Cliquei na tabela, aparece a aba. Cliquei fora, né? Deixa eu ver aqui. Cliquei fora, ela some. Cliquei, entendeu? Então, nossa aula de hoje, a gente vai falar muito sobre essas novas abas que criam quando você clica na tabela, tá? No objeto, na verdade, porque a gente também vai ver outras sendo chamadas aqui. E aí, o que a gente vai ver aqui? Eu vou falar muito dela, não tem nenhum visual, não temos nenhum visual propriamente dito, né? Você está vendo que ali a atividade está bem branca, porque eu quero falar de cada uma desses designs, né? Cada um desses botões. Antes de falar desse primeiro, opções de estilo, eu vou falar desse daqui, ó, que é o preferido das pessoas, que já são as tabelas pré-prontas, né? Como assim design de tabelas pré-prontas? Elas já estão, você não precisa pensar em colorir, ou você escolhe uma de sua preferência, não é? Eu vou escolher essa azulzinha aqui. E ele já deixa formatadinho para você, pronto para imprimir, entendeu? Ou eu posso escolher esse daqui, tá? Tô dando alguns exemplos. Ah, professor, e essas cores? Tem como mudar essas cores? Claro que tem. Você lembre que para mudar, se você quiser mudar a paleta de cores de qualquer coisa que tiver no Word, você vai lá na guia design, tá? Guia design. Vou dar mais um zoom aqui, ó, na guia design. Acho que eu não consegui fazer ó, aqui, ó, guia design. E aí você vai em cores. E aí você tem aqui, ó, as opções de várias cores.
entendeu? Então fica a seu critério. Se eu quiser escala cinza ou se eu quiser azul, um, uma coisa mais. Tem alguma coisa mais. Aquela aula eu falei de algo mais choque, né? Tipo esse aqui. E aí eu venho aqui, ó. Olha as opções que ele dá. Vários tons de rosa, de roxo. Eu tô dando exemplos, tá? Não é um amarelo. Olha lá. Volto para a ferramenta de tabela, design. Aí vem várias opções em tons amarelos. Não é? Olha aí. Amarelo, marrom, tá bom? Então, estamos falando aqui de design de cores. Tudo bem? Tranquilinho, bem suavinho até aí, não é? No caso da nossa atividade, vocês podem ficar à vontade dessa primeira aqui, podem ficar à vontade para escolher qualquer cor que for de sua preferência, como eu sempre falo, né? Pode escolher qualquer uma, tá? E aí que entra essa questão aqui, ó, do lado. Esses marcadores esticados, que vocês estão vendo bem aqui, ó, linha de cabeçalho, linha em tiras, primeira coluna, eles refletem aquilo que está aparecendo desse lado aqui. Por exemplo, eu quero uma linha de cabeçalho. Resumindo, eu quero que o cabeçalho seja destacado dos demais. Se eu deixar ele desmarcado, olha como é que fica. Sem um cabeçalho. Ah, eu quero que saia as tiras, né? O que são tiras? Ó, cor sim, cor não, né? É a piadinha do cor sim, cor não. Então se eu tiro, olha, dá até um exemplo ali, ó. Ou fica com tiras, ó. Tirei, coloquei. Quero que a última coluna tenha uma cor diferente. Então é isso, basicamente ele dando várias opções de ele dando várias opções de cores, de estilos que você pode formatar. Eu vou pedir, eu vou escolher esse daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou escolher esse daqui da grade, tá? Meramente para mostrar aqui na aula, tá? Se vocês quiserem me acompanhar, eu escolhi um desses aqui que estão em grade, que não tem essa primeira linha apagada, tá? Que mais para frente eu vou utilizar, eu vou ter que ensinar uma coisinha que não vai funcionar. Mas vamos continuar. Sombreamento, sombreamento é a cor de fundo, tá? É a cor de fundo da nossa da nossa beta. Então, se eu for aqui, ó, eu vou selecionar a primeira linha aqui, ó. Seleciona igual você seleciona texto, tá? Você começa com a... Ai, gente, desculpa, é que com o zoom fica meio difícil de eu controlar. Pronto. Agora vai dar certo, ó. Selecionei, escolho uma cor. Ah lá. Show de bola, entendeu? Não tem muito mistério. A mesma coisa vale para os demais, tá bom? A mesma coisa vai valer para os demais. Se eu quiser uma cor que pega esse fundo aqui, vale também. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Botei um azulzinho mais claro, certo? Então, bem fácil, não é? Outra coisa, tal como o texto, lembra que eu falei para vocês que tem como selecionar assim, mas também tem como selecionar, ó, usando a setinha, ó. Tá vendo essa seta aqui? Olha lá. A seta virada para 2 horas, porque a gente está acostumado com a seta apontando, né, para esquerda, né, para 11 horas. Se a seta muda para, olha lá, ó, para 2 horas da tarde, ele seleciona tudo e funciona do mesmo jeito, tá bom? Então fizemos aqui, vamos para o próximo, estilo de borda. A gente pode escolher aqui um estilo de borda. Então eu vou selecionar de novo minha tabela. Acho que eu vou selecionar a primeira linha mesmo. Vou querer colocar uma linha dupla, né? E aí ele vira esse, eu vou dar um zoom aqui porque, ó, daí ele vira um pincelzinho. Então eu escolhi a linha dupla aqui, cor laranja. Eu vou clicar bem aqui, ó.
em cima da linha, tá vendo? Pronto. Já criei o meu estilo de borda. Para parar é só clicar em qualquer lugar fora do texto, tá? Da tabela. Você clica fora que já funciona. Então você pode colocar seu estilo de borda. Aí você tem aqui mais opções, né? Nesse caso, eu quero borda tracejada, não sei do que, eu sei do que, com a cor azul. Aí eu vou lá, coloco tracejadinho. O único chato disso aqui é que você tem que clicar em tudo, não é? Você tem que sair clicando no coisa. Mas a gente pode fazer isso automaticamente. Como? Aqui no próprio botão de bordas. Vocês vão reparar que assim, ele já começa automaticamente todo preto, né? Eu vou deixar aqui. Ele não, quando você cria uma tabela e não tá assim, todo preto, não é? E aí a gente escolhe o visual e tal. Então se você vir aqui em bordas, não é? Você que decide quais as bordas que você quer, tá? Lembrando que ele está seguindo esse estilo aqui, ó. Se eu quiser, ó, que seja linhas azul, pá, borda. Todas as bordas azul. Bem simples, né? Ó, todas as bordas. Eu quero borda, ó, botei uma borda mais grossa, tá vendo? Azul. Vou deixar aqui, eu vou deixar bem grossa, ó, 3 pontos. E eu quero que seja ao redor. Tá vendo? Bem simples. E da mesma forma que temos as bordas assim, nós temos um botão chamado bordas e sombreamento lá embaixo, ó. Que ele faz a mesma coisa que a gente acabou de falar. E assim, eu gosto de chamar esse bordas e sombreamento porque assim, esse estilo de você. Deixa eu fechar aqui. Isso aqui que a gente está falando aqui de bordas e tal, ele já é ferramentas novas do Word 2013 para frente, tá? Então quem estiver usando 2007, 2010, se você chega num local de trabalho e lá tá usando, não se desespere, tá? Tá me escutando? Você que tá usando o Office antigo, 2010, 2007. Então você pode vir aqui em bordas e sombreamento. E aí você vai fazer só o caminho assim, ó. Eu vou querer que tenha todas as bordas, que elas sejam tracejadas na cor vermelho, né? E aí, ok. Dá no mesmo, entendeu? Então, e isso funciona para todas as versões do Word, a borda de sombreamento. Eu quero que seja só ao redor, então será uma caixa com uma linha dupla. Ok. E aí, fechou. Professor, eu queria que ficasse igual aquele que você fez, que uma borda ao redor com linhas dentro. Então vamos de novo, ó. Todas. Só que aqui eu vou ter que fazer passo a passo. Eu vou botar tracejado no meio, tá? Em vez de, né, ó, tracejado no meio. Deixa eu ver aqui. Pode ser em grade também, né? Pode ser grade. Eu coloco o ao redor e o tracejado eu coloco no meio. Então eu vou caixa, ou desculpa, eu vou deixar, tem que ser todas. Eu venho aqui, fecho, tracejado. Ei, Word, tá de brincadeira comigo. Deixa eu desmarcar aqui. Pronto. Agora vai. Eu desmarquei primeiro para fazer o primeiro, pá, marquei. Entendeu? E aí venho aqui, ó, tracejado, marquei no meio, ou esquerda, em cima, embaixo, tá? Eu desmarquei todos para agora marcar. E aí ficou, vou dar OK, pronto. Então, basicamente, bordas você consegue fazer no Word 2016, que é o que a gente usa na escola, esse que a gente usa mais. A gente tem essa opção dessa aqui. Mas se você não encontrar ela, bordas e sombreamento, tá bom? Tranquilinho até aí? Podemos passar para o próximo. E pincel de borda. Pincel de borda é o seguinte, é quando você quer desenhar
uma... Tipo assim, ó. Eu venho aqui e meio que vou pintando o que eu vou colocar. Então, tipo, você tá desenhando, entendeu? Mas por que tá botando tracejado? Porque está tracejado aqui, ó. Você botar as 3 linhas aqui, ó. Ah lá. É bem parecido com o que a gente acabou de fazer, né? Pincel de borda, desativo o pincel de borda e por aí vai. Tranquilinho, não é difícil. Eu vou ser bem sincero, tá? É bem provável que no dia a dia vocês usem mesmo esses formato que já vem pronto. É que aqui eu tenho que ensinar como é que faz, né? Vamos para a próxima guia, ferramentas de tabela layout. Aqui nós temos o botão selecionar, caso você esteja com dificuldade para selecionar, seja com mouse ou tal, ele te dá a opção, por exemplo, eu quero selecionar a tabela toda. E isso acontece, ó. Selecionei a tabela toda. Eu vou falar para você assim: beleza, essa tabela aqui ela é pequenininha, dá para selecionar, mas assim, às vezes você pode encontrar tabelas muito grandes e muito complexas que fica difícil selecionar ela toda com o mouse. Então você tem essa opção aqui, ó, selecionar a tabela, mas pode ser apenas a primeira linha, né? Seja pelo motivo que, ó, selecionar a linha, tá bom? Próximo, exibir linhas de grade. Exibir linhas de grade é o seguinte, as bordas aqui não... Eu vou ter que tirar essas bordas aqui. Deixa eu tirar. Opa. Eu tenho que tirar 100% elas. Cadê aqui? Bordas. Sem borda. Pronto. Você viu, né? Sem bordas. Cliquei aqui em sem borda. Vocês estão vendo que tem essas linhas pontilhadas aqui? Isso aqui não é borda, tá? Isso aqui é uma linha de grade apenas para te auxiliar para não ficar assim, ó. Sem nada. E aí você fica sem saber onde que tá a célula e tal, pá. Mas se caso você precisar fazer uma tabela na qual não quer que tenha linha nem nada, mas você não quer se perder, você pede para exibir linhas de grade. Aí ele exibe como se é digital isso. Ele exibe a grade, né, da tabela, onde você consegue ver as células e tudo mais. Mas quando você for imprimir, não vai aparecer. Vai imprimir assim, ó, sem nada. Tá bom? Vamos voltar para um visualzinho aqui bem legalzinho para não ficar feio aqui. Propriedades, aí aqui a gente vai ter propriedades que a gente já vai falar aqui, ó, durante essa aula toda aqui, ó. Tudo que está aqui em propriedades, a gente vai falar aqui na questão, ó. Alinhamento, a gente vai falar de alinhamento aqui. Ah lá, bordas e sombreamentos, a gente já falou. Então, propriedades é você ir direto para formatações de botões que já tem aqui, tá bom? Desenhar tabela e borracha significa que você vai criar uma tabela só que na mão. Eu não recomendo muito, nunca sai perfeito. Mas caso você queira, ó, vou criar uma segunda tabela aqui embaixo, ó. Ó. Fiz um quadrado. Agora eu vou fazer coluna, 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 linha, linha. Entendeu? É desenhar uma tabela mesmo na mão. E aí você. Só que assim, não sai perfeitinho, né? Não... É muito complicado fazer. Eu mostro para os alunos que tem, mas é muito difícil vocês utilizarem. Então eu vou selecionar. Eu vou apagar essa daqui, ó, com a borracha. Então, ó. A borracha serve para isso. Você vai apagando e tchau, tabela. Tá? Só que ele apaga somente as bordas, tá vendo? Que a linha de grade ainda tá ali. Por quê? Porque a linha de grade ele mostra que ainda tem o objeto, tá? Eu teria que apagar tudo de uma vez só. Se você quiser excluir tudo, eu quero excluir, eu errei essa tabela, tem nada a ver, vou fazer de novo. Tem o botão excluir, ó. E excluir o quê? Espera aí, deixa eu só clicar aqui para não fazer besteira. Eu cliquei aqui nessa tabela, né? Excluir tabela. E aí ela vai para o espaço, tá bom? Vamos voltar para essa daqui, ferramentas de tabela layout. Então vocês já entenderam o que é excluir, não é? Você pode excluir uma célula, pode excluir uma linha. Eu vou excluir uma linha aqui, mas eu vou devolver ela. Ó, cliquei aqui na terça, ó, excluir linha. E aí vai embora essa linha. Eu vou desfazer aqui porque é só meramente para mostrar, né?
É só para exemplificar. E aqui, ó, inserir. E como os próprios nomes já estão dizendo, inserir o quê? Inserir acima, inserir abaixo, inserir à esquerda e à direita. Mas inserir a partir de onde? A partir do cursor. Então, se por exemplo, professor, eu pulei o domingo, por exemplo. O domingo, eu pulei o domingo, já comecei na segunda, mas era para ter o domingo aqui entre a segunda e a terça. Então eu clico aqui, ó, no ou na segunda ou no dia da semana, eu vou clicar no dia da semana. Domingo vai vir aqui embaixo, né? Então eu vou aqui, ó, inserir embaixo, criei. Entendeu? E pode ser o inverso, né? Vou desfazer aqui, ó, vou clicar na segunda, inserir acima. Bem facilzinho, não é verdade? Então eu vou até fazer aqui, ó, inserir acima, eu vou botar o domingo, não é? Aí não tem horário, né? A pessoa trabalha de segunda a sexta. Digamos que eu quero colocar horas extras. Então aqui, ó, em qualquer lugar aqui dessa última coluna, né? Eu vou inserir à direita e vou escrever aqui, ó, horas extras. E aí a pessoa anota aqui as horas extras que ela fez. Tá bom? Tranquilinho aqui? Vamos para a próxima. Bem simplesinho, né? Inserir. Ah, eu errei. Vou botar aqui o resto da semana, ó. Inserir abaixo terça. Depois da terça vem quarta, né? Quarta, quinta, sexta e sábado. Então eu vou escrever aqui, ó. Quarta, quinta, sexta e sábado. Opa. Não vou botar horário não, porque aí vai esticar muito a nossa aula. É mais para vocês entenderem como que insere as informações. Vamos pro próximo? O próximo é o seguinte, é o mesclar. E esse aqui a gente vai usar muito na nossa atividade. Muito, 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 muito. Aqui, ó, nessa atividade aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa. Tudo isso daqui é mesclado, tá? Eu vou dar uma dica inicialmente para falar para vocês como é que faz, mas ele é tudo mesclado. Vamos ver como é que faz o mesclado? Mesclado é o seguinte, é você transforma duas ou mais células, não é? Em uma célula só. Por exemplo, nós temos aqui, ó, na primeira linha, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Temos 6 células. Eu queria transformar ela numa só, até para que tabela de horas ficasse escrito direto, né? Assim, sem quebrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa linha toda. Deixa eu nem vou selecionar assim, eu vou selecionar do modo clássico mesmo, que é vir assim, ó. Tá? Selecionei e venho aqui, ó, mesclar. Vocês entenderam o que aconteceu? Que virou uma só? Olha só, tabela de horas da escola que... Ó, não, vou botar aqui, ó. Tabela da escola e dos funcionários. Dá pra ir escrevendo, não é? Então, vocês percebem que, no caso, mesclar, eu transformei tudo numa linha só. Se eu desfizer, olha só, vou desfazer aqui rápido. Ah, eu vou ter que... tudo que eu escrevi, né? Eu vou desfazer. Eita, deixa eu ver aqui, digitação. Pá. Pronto. Só para mostrar aqui para vocês. Se eu quiser mesclar apenas duas células, mesma coisa. Mesclar. Aí fica duas células mescladas e uma separada. Vou desfazer aqui. Se eu quiser mesclar em cima e embaixo, que é o que vai acontecer nessa atividade, principalmente aqui, ó, endereço e telefone, preste bastante atenção. Essas duas aqui, ó, elas são e observações. Então, endereço, telefone e observações, eles estão mesclados em cima e embaixo. Então é como se eu pegasse duas células e aí eu selecionei em cima e embaixo, mesclar e virou uma, tá? Não é difícil, é só ter bastante atenção. A gente vai mesclando as células, tá? Essa tabela de horas aqui eu vou manter mesclado mesmo, até vai ficar mais bonitinho assim, né? Uma linha só. E dividir células. Dividir células, você
meio que pode colocar sublinhas, subcolunas dentro de uma célula ou desfazer o que você fez. Por exemplo, tá? Digamos que eu queira ter uma linha bem aqui no meio. Então eu venho aqui dividir célula. Eu quero que tenha duas colunas aqui dentro, né? Duas colunas na vertical, mas vai ser uma linha só. Eu clico em OK, olha lá o que acontece. Ele criou duas pequenininhas. Tá vendo? Estão entendendo? Eu vou desfazer aqui, ó. Eu vou clicar nessa daqui. Cliquei nessa célula, né? Aí eu vou dividir. Eu quero que ela tenha 3 colunas aqui dentro. Vai ter 3 colunas. É uma linha só, né? Então, OK. Olha lá, ó. 1, 2, 3. Entendeu? Ou eu posso desfazer o que eu fiz. Aqui dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6. Dividir células, número de colunas 6, uma linha. Só não ficou organizado, né? Só se eu eu teria que organizar na mão pra ficar bonitinho. Tá bom? Desfiz aqui. E dividir tabela. Dividir tabela é caso você criou uma tabela só que você percebeu que seria melhor fazer duas separadas, tá? Digamos assim, você queira que o sábado seja separado do restante. Então eu vou dividir tabela. Criou uma tabela individual e nós temos essa tabela aqui. Entendeu? E elas são tratadas agora de forma separada. Ok? O que mais que nós temos aqui? Ajuste automático. Isso aqui é o ajuste automático de largura, de conteúdo, não é? Então eu posso selecionar aqui a minha tabela. Ó, eu posso selecionar minha tabela daquele jeito que eu falei, né? Selecionar tabela, que seleciona tudo. Mas se tu vir aqui, ó, nesse... Tá vendo essa cruzinha que tem bem aqui na ponta? Você consegue enxergar? Essa cruzinha onde meu mouse está em cima. Se eu clico nela, ó, também seleciona a tabela toda. Aí eu vim aqui, ó, ajuste automático de acordo com o conteúdo. Olha lá, ó. Ele deixou bem alinhadinho com o conteúdo. Com o conteúdo que é o que está escrito, né? Aí ele deixou bem justinho, por assim dizer. Não é? Mas a gente pode colocar alturas, né? A gente pode colocar a altura e largura da nossa preferência. Por exemplo, a altura. Eu vou clicar aqui no título e eu quero que seja uma altura bem maior. Eu quero que tenha 1 centímetro. Entendeu? Ou 1,5 centímetro. Vai ficar muito grande, mas digamos, né? Você quer que tenha um tamanho maior. Até porque eu vou aumentar a fonte, ó. Né? Então você tem como aumentar individualmente a altura e a largura de cada uma. Tá bom? Distribuir linhas e distribuir colunas, ele simplesmente distribui a largura meio parecido com esse daqui do ajuste automático, só que esse daqui ele já faz de acordo com olha lá, ele deixou todos iguais, entendeu? Você aqui você não tá falando de conteúdo, esse aqui não tá grande, aí ele deixou todos no mesmo tamanho, entendeu? É parecido com o ajuste automático, mas aqui ele já deixa todos no mesmo tamanho, tá? Na sequência, temos alinhamento. E esse aqui é interessante, porque nós aprendemos na aula passada, não, na retrasada, que nós temos o alinhamento esquerda, no meio e à direita. Até aí vocês entenderam. Só que como estamos falando de tabelas, o texto também pode ficar na vertical, né? A gente pode alinhar ele na vertical. O que é alinhar na vertical? Em cima, no meio, embaixo. O mesmo vale, ó, o restante, ó. Tá vendo? Então assim, eu quero centralizado à esquerda. Então ele fica
Na vertical ele fica centralizado, mas ele fica na horizontal à esquerda, entendeu? Bem facilzinho, na verdade. Eu vou deixar 100% centralizado, tanto na horizontal quanto na vertical. Que aí ele parece um título aqui, né? Olha só. Direção de texto, mesma coisa. Digamos que você queira alterar, né, a ordem do texto. Então, se eu quiser criar uma... Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou clicar aqui no Dias da Semana e vou inserir a esquerda. Nisso que eu inseri a esquerda, eu vou selecionar esse... Opa! Então eu vou selecionar assim, ó. Cadê aqui, ó? Ó como que às vezes é necessário selecionar a coluna, né? Vou mesclar e vou escrever o seguinte: deixa eu ver, tabela de horas funcionário. Aí para não ficar assim, você vem em direção de texto, né? Só tá grande, né, esse texto, então eu tenho que diminuir um pouco ele. Opa. Deixa eu ver como é que ele tá. Ah, tá, é que ele tá grandão. Você viu que eu mexi aqui, né? Mas assim, eu posso selecionar, eu diminuo um pouco, né? Pronto. Aí eu venho aqui com o ajuste de acordo com o conteúdo. Beleza? Então eu virei o texto para cima, ó, a direção do texto tá para cima, fica bem legalzinho, né? Margens da célula é as margens do conteúdo de acordo com a célula dele. Vocês reparam que mesmo ajustado fica um espaçozinho aqui, ó, entre um e outro. Esse espaçozinho à esquerda e à direita de todos, ó, aqui, ó, dias da semana, entrada, tem um espaçozinho branco aqui, ó, no começo e no fim. É que tem 0,19 centímetros. A gente pode aumentar, diminuir, não é? Podemos alterar a ordem, né? Se eu quiser botar em ordem alfabética, ó, vou selecionar todos os dias da semana e os horários. Vou colocar em... Ah, ele não deixa fazer isso com célula mesclada, verdade. Acho que nenhuma. É que essa célula aqui, ó, tá mesclada. Ele não deixa fazer. Mas assim, se quiser... Deixa eu apagar essa daqui, vai, pra eu mostrar pra vocês. Excluir coluna. Vamos lá. Classificar a coluna 1, o texto, né, em ordem crescente, do A até o Z. Vou dar OK. Tá vendo? Ele, além dele alterar a ordem alfabética, ó, D, Q, S, S, T, ele levou o conteúdo que estava escrito à direita, né, que é o da segunda, ele levou junto com a ordem daqui. Ele só não deixou eu fazer isso porque tinha uma coluna mesclada aqui do lado, entendeu? Mas é assim que funciona. Eu acho que nesse caso aqui não tem por que a gente deixar em ordem alfabética, né? Porque a gente tá falando dia da semana não tem isso, tá? Converter em texto, isso aqui é muito pouco usado, muito, muito, muito pouco usado. Geralmente é caso você queira transformar a sua tabela em um texto do Word. Só que fica, às vezes não funciona. Eu vou clicar aqui para vocês verem, mas eu vou desfazer, tá? Ó, eu vou querer que fique converter o texto. Ele vai usar tabulação, né? Então ele vai usar aquilo que eu ensinei para vocês, as tabulações, para mostrar as diferenças. Pronto. Ah lá, ó. Então ele usou tabulação para fazer a nossa coluna e ficou somente o texto. Entendeu? A tabela foi pro espaço. Eu acho, assim, é muito difícil vocês utilizarem isso, tá bom? Eu vou desfazer aqui, só pra gente voltar, e inserir fórmula. Inserir em fórmula é o seguinte. Isso daqui funciona mais se você tiver conhecimento do Excel, tá? Então, no caso, se eu quiser colocar uma função, e pior que estão todos em inglês, mas aqui eu ensino. Soma. Eu não,
eu não tenho como. Eu não queria mostrar assim, ó, soma. Ou eu posso. Não, vou botar soma não. Vou botar aqui, ó. 18 mais 20. Ok. Aí ele mostra o resultado. Só que isso aqui vai funcionar melhor se a gente tiver conhecimento de Excel. Então, depois que a gente tiver o módulo de Excel, você sabe que dá para inserir funções em tabelas do Word, tá bom? Mas não vou pedir isso na prova não, pode ficar tranquilo. Fórmula é a única que, assim, eu só digo o que é, mas isso aqui é mais para depois que a gente aprender o Excel, tá bom? Então, gente, tabelas é só isso. Esse é todo o conteúdo de tabelas. Eu vou pedir para que vocês façam essa atividade aqui do dados pessoais. Deixa eu mostrar como é que ela como é que ela fica. Cadê aqui dados pessoais? Ó. Então, os dados pessoais, vocês vão ter que seguir uma regrinha, tá? Eu já até deixei a regrinha aqui na escrito, mas é as mesmas coisas que estão escritas aqui na folha. Geralmente eu coloco isso aqui lá no monitor da sala, sabe? Eu coloco aberto para que o aluno também sirva de inspiração. Eu vou dar umas dicas para você fazer essa atividade, então fica ligado. Primeiro, faz ele numa folha separada. Na verdade, todas as atividades, fica aqui o recado, tá? Presta bem atenção aqui, ó. Todas as atividades eu vou pedir para que vocês façam em folha separada. Não faz todas no mesmo documento, porque às vezes uma formatação que você faz em um influencia no outro, tá? Principalmente nas próximas. A próxima atividade aqui, ó, primeiros socorros e energia. Esse aqui vai pedir uma coisa que vai mexer no documento inteiro e esse aqui vai pedir outra. Então, para não ter conflito, o que eu peço é que todas as atividades que eu estou pedindo para vocês salvem em documentos separados, que nem tem aqui na minha pasta, ó. Folhas separadas, tá vendo? Então, olha só. Para fazer esse daqui, eu vou falar para vocês o seguinte. Eu vou até deixar aqui do ladinho, tá? Deixei do ladinho, né? Eu vou criar um novo. Vou deixar aqui. Dados pessoais, né? A gente vai contar quantas colunas tem. E a gente conta as colunas, tá? Pela quantidade de cortes que tem. Então, porque tem muita mesclada aqui. Não tem muita mesclagem? Aqui, ó, dados pessoais está mesclado, nome está mesclado, não é? Mas aqui, ó, aqui já mostra quantas colunas vai ter. Então, já anota aí, ó, que ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 colunas. Inserir tabela. Inserir tabela. Então são 6 colunas. Eu peguei pelo maior número de colunas que tem aqui na tabela. E a linha é só contar também pelo maior número de linhas. Ignora os mesclados. Então eu vou contar, ó, a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12 linhas. Fizemos. Aí a gente a gente começa a fazer, né? Vou mesclar aqui. Layout. Mesclar. E vou escrever o que? Dados pessoais. Essa atividade vai realmente pedir de vocês um pouco mais de imaginação. Vocês vão ter que entender que tem bastante mesclagem aí, tá bom? Terminando de fazer, é só seguir aqui o que ele pede sobre cor e tal, para no final... Cadê o meu pronto aqui? É esse aqui. Olha aí. No final ele vai ficar assim, ó, tá? Com essas cores. Aí você vai falar assim, professor, não tô achando o marrom tantos por cento, né? Vocês podem escolher uma cor de sua preferência. Pode vir aqui em design, aí você vê lá o que tem. Geralmente eu coloco esses aqui, ó. Ó, se você deixar o mouse parado, ele mostra qual que é o nome da cor. Tá bom? Mas se você não encontrar, pode deixar o mais próximo possível do que você está vendo aí na tela. Não vou me incomodar. Deixa o mais próximo do que você está vendo aqui.
No caso, eu tô usando design, cores, Office 2007 a 2010, tá? Esse que é o design de cores que eu tô usando, tá bom? Tranquilinho aí? Podemos ir para a próxima. Se a gente tivesse na escola, tabela seria nossa primeira hora de aula. Toda a primeira hora de aula seria somente tabela, tá bom? E a segunda hora de aula? A segunda hora, deixa eu fechar aqui. Esse aqui foi o meu exemplo, né? Que eu ajudei vocês a fazer. Eu não vou salvar, porque já tenho pronto, né? Aí, esse aqui foi a nossa aula. Então, eu vou fechar aqui também, né? Não vou salvar. Vocês salvam, porque vocês têm que mandar pra mim. Vocês têm que mandar bonitinha a tabela de horas, toda formatadinha, que nem a gente fez aqui na aula, tá? Vocês têm que. Do jeito que a gente vem fazendo. Ah, eu dividi, botei cor, tá bom? O próximo, deixa eu ver aqui na atividade. O próximo. Primeiros socorros. Então, primeiros socorros. Pronto. Vamos pro segundo assunto da aula de hoje. Depois da atividade de tabela, a gente vai falar sobre o segundo. Bom, digita esse texto, formata aqui. A formatação foi bem simples. Eu só coloquei um fonte brush. Esses socorros aqui eu coloquei lá o sobrescrito, tá? Aqui negrito, texto escrito normalmente, tranquilo, né? A gente vai falar sobre listas, cabeçalho e letra capitular. Vamos falar aos poucos de cada um. Primeiro vamos falar de listas. O que são listas? Listas parecem com tabelas, só que elas servem para a gente fazer como se fosse uma chamada, uma lista, né? Uma lista de compras, uma lista de chamada e por aí vai, né? E o Word tem duas formas de lista. Nós temos listas com marcadores não numerários e os marcadores numerados. Bem simples, tá? E aí nós temos uma terceira versão que é aqueles com multiníveis, tá? Só que o multiníveis geralmente a gente vai usar quando você quer especificamente uma formatação que está aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte. Seleciona para mim primeiro essa parte aqui do texto, a partir de limpar o ferimento até o finalzinho. E aí a gente vai lá na guia, na página inicial. Vou botar aqui, ó, bolinha. E está criada a nossa lista, de acordo com o texto, ó. Veja como deve ser feito os primeiros socorros em caso de você, ó. Limpar o texto. Nananana. Então ele vai fazendo a listagem. Podemos escolher outros tipos, ó. Vou botar ticagem, ó. Eu posso colocar. Podem brincar aí no de vocês também. Ah, professor, mas tem como eu colocar. Sem ser esses marcadores que estão aqui, eu posso colocar um diferente? Com certeza, ó. Definir novo marcador. E aí ele fala aqui, ó. Que tipo de marcador você quer? Ah, eu quero um símbolo. Eu quero que seja o símbolo, sei lá, aqui ó, tem do espadas do baralho, ó. Vou clicar OK. Aí ficou o símbolozinho das espadas, tá? Bem tranquilinho isso aqui, não é verdade? Não tem muito mistério. E podemos fazer numerado. Mesma coisa, ó, numerado de vários estilos. Também temos em ordem alfabética, tá? Vou botar isso aqui, ó. 1 ponto, 2 pontos. Esse aqui vocês estão acostumados a ver, porque é igualzinho eu faço na atividade, né? Olha lá, ó. Se você ver aqui, ó. Olha lá, 5 pontos, 6 pontos, A, B, C, D, E. Isso aqui é a mesma coisa. Eu uso uma lista numerada para poder fazer as atividades e as provas, tá bom? E aí, digamos que você queira fazer um segundo nível, que nem acontece aqui, ó, nessa atividade, que é a formato de tabela, tem A, B, C, D, E. É bem simples, ó, limpar a mão com água e sabão. Aí, digamos que eu dou um Enter,
não é? Aí ele cria um novo 2, só que aí eu posso fazer o seguinte, tem duas formas de eu fazer multinível. A primeira, que eu acho a mais fácil no teclado, você aperta a tecla Tab, beleza? Apertou a tecla Tab, ó, limpar com água, sabão, limpe entre os dedos e as unhas. Pronto. Um exemplo, não é? Então, se bem que não tem nada a ver com nada que eu acabei de falar, né? Limpar o ferimento com água e sabão, limpa entre os dedos e as unhas. Não tem nada a ver, mas tô confundindo as coisas. Mas é só para dar um exemplo. Eu posso. Aqui ele veio com bolinha, mas se eu quiser o ABC. Ah lá, ó. Cadê aqui? Pronto. Não tem mistério. Aí eu clico aqui no B. É, é, enxugue. Enxugue com toalha limpa. Pronto. Ponto e vírgula. Aí indicamos que é só A e B. Não, acabou, eu preciso voltar para a lista numerada, preciso continuar minha lista. Eu posso fazer assim, eu dou um segundo Enter e aperto Shift mais Tab. Dá uma olhada no teu teclado, o Shift é a seta que aponta para cima, não as setinhas, o Shift debaixo do Caps Lock. Shift Tab e aí ele volta para a lista numerada. Aí você pode escrever o que você quiser, tá? Ou, né, eu acabei apagando aqui, ó, você viu? Eu selecionei, apaguei. Se eu apagar mais uma vez, volta para a lista original. Tranquilinho aí, não é? Fazer lista, não tem muito mistério, usar tab. Aí você me pergunta assim, professor, mas você falou que tinha duas formas de fazer essa questão do multinível. É que se você vir aqui, ó, tanto nesse quanto nesse, tanto no não numerado quanto numerado, tem que, ó, alternar o nível da lista. Então eu posso colocar primeiro nível, ele vira número 2, tá vendo? Alternar o nível, ó lá, voltou a ser o Bzinho. Que mais? Alternar o nível, criei um dentro do A. Fica essa escadinha. Então tem esse jeito também de você fazer, alternar o nível. Tudo bem? Fica a seu critério, ou usa o teclado ou vai ali no alterar, né? Não é alternar, é alterar nível. Também funciona, tá bom? Então, listas, ok, né? Já dá para fazer a atividade aqui, ó, que ele pede para você criar essas listas aqui, ó, tá? Próxima etapa que a gente vai aprender, a gente vai ter que fazer, é a letra capitular. A letra capitular tá bem aqui, ó, no exemplo da atividade, vocês estão vendo? Essa letra U grande, vocês já devem ter visto em livros, em jornais, revistas, que sempre no começo do primeiro parágrafo eles colocam a primeira letra bem grande, não é? Então, para a gente fazer isso, é bem simples no Word. Você seleciona o primeiro parágrafo, claro, né? Seleciona o primeiro parágrafo, vai na guia inserir, anota aí na cabeça guia inserir, e vem aqui, ó, letra capitular. E aí você vem aqui, ó, aí você tem duas opções, ou capitular normal, ou capitular na margem. Tanto vai dependendo do design. A mais usada é a capitular mesmo, tá? Essa aqui é a mais usada. E aí você, depois que você faz a letra capitular, você pode modificar ela, ó. Você posso vir aqui, ó, alterar a fonte, ó. Pode alterar a fonte, pode alterar o tamanho, se quiser. Só que o tamanho a gente não altera aqui propriamente dito, tá? Você repara que não fica certinho dentro do quadrado, tá vendo? Então, como que a gente aumenta o tamanho certo da letra capitular? Eu vou desfazer o que eu fiz aqui. Vou voltar para o original. Selecionar, porque tem outra forma de fazer letra capitular.
Tem esse jeito fácil que vocês viram, né? E tem aqui, ó, opções de letra capitular. E aqui nas opções de letra capitular, eu vou escolher capitular, né? Aí eu vou colocar uma fonte, mas eu vou colocar uma fonte aleatória. E aqui, ó, a altura da letra. Aqui tá dando em pontos, tá? Então eu vou colocar assim, tipo 2,5. E aí vou dar OK. Ah, não, tem que ser número redondo. Então eu vou colocar. Ele tava 3, né? Eu vou dar 2 mesmo. Então, OK. Aí ele ficou pequenininho ali, tá vendo? E aí vale também, se caso eu vim aqui na letra capitular, opções da letra capitular, se eu quiser aumentar para 4, né? E fica realmente o tamanho correto, não fica selecionado. A, a fonte mesmo, você pode escolher aqui, ó. Ah, eu quero que seja Arial Black ou essa Bauhaus. Tanto faz, gente. Não fiquem, né? Fiquem à vontade para colocar a letra capitular do jeito que você quiser, tá bom? Facilzinho. Falamos de listas, falamos de letra capitular. Falta falar do último, que vai fazer parte da atividade aqui, ó. Cabeçalho e rodapé. São as duas últimas assuntos da aula de hoje. Vai lá na guia inserir e vem aqui, ó. Tem um grupo só para eles. Guia inserir, né? Cabeçalho, rodapé e número de páginas. São os três, são parentes. Então eu vou começar com o cabeçalho. Eu vou pedir que seja um cabeçalho simples, né? Eu tenho alguns exemplos aqui, mas eu vou começar com, eu vou dar esse aqui, não é? Aí eu vou poder botar aqui, digite aqui, curso de Word. Eu vou botar Carlos Eduardo. E aí na terceira coluna, né? Que isso aqui é uma tabela invisível. Vou colocar a data de hoje, né? 27 de 1 de 2021. Né? 27? Não, hoje é dia 29, desculpa. Tô já perdido aqui nas datas. Então, ó, coloquei aqui as datas bonitinho, tá bom? Então, ficou certinho, criei. Mas você pode formatar, você pode escolher também alguma que seja mais estilizada, não é? Tem vários aqui, fatia, filete, ion, retrospectiva. É a mesma coisa. Aí eu venho aqui, ó, curso de Word. Aí a data, ele já vem com um objeto para colocar data, não é? Então, bem facilzinho. Cabeçalho é muito utilizado. Se vocês verem qualquer livro, qualquer apostila, qualquer revista, ela vem com um cabeçalhozinho na parte superior, tá bom? E o rodapé? Rodapé é a mesma coisa. Geralmente o rodapé é para colocar alguma informação ou para colocar, por exemplo, o número da página, né? Então eu vou botar aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó, Carlos Eduardo, entendeu? E aí vem página 1. Eu peguei esse aqui como exemplo, mas tem vários estilos, né? Fica, ó, outro estilo também. E usando tabela, ó. Você repara que ele usou tabela. E aí se eu tirar eu vim aqui em layout, que até você tá vendo aqui que abriu, ó, vim aqui em layout, deixar de exibir a grade, ó, vai ficar desse jeito nossa impressão, tá? Tranquilinho, cabeçalho e rodapé não tem mistério. Você cria o cabeçalho de acordo. E aí na atividade eu vou pedir para que vocês criem vocês criem um cabeçalho e um rodapé. Esse daqui do primeiro socorro vocês podem usar qualquer um que tiver aí. E salva e me manda. Eu quero ver criatividade aí, viu? Só fazer o que eu pedi na aula, né? Deixa alinhado, bota a letra, bota o cabeçalho e me manda. Já a próxima atividade
vocês vão ter que seguir o que manda aqui nas regrinhas, tá? Resumindo, o de todo mundo vai ter que estar igual quando entregar a segunda atividade. E aí é nessa questão que eu falo, faz em folha separada, porque senão esse aqui pede um cabeçalho diferente do que você fez nesse daqui. Então se você fizer na mesma página, olha o que acontece se eu for para a mesma página. Eu venho aqui, vou dar mais um enter, né? Eu vou criar uma quebra, próxima página, tá? Ah lá, ó, repetiu o cabeçalho. Então porque cabeçalho vai no documento inteiro. Então você tem que fazer de modo que seja separado. Tudo bem? Tranquilinho, gente. Bem fácil essa aula. A segunda hora da aula geralmente dá super fácil para os alunos conseguirem fazer essas duas atividades. Tá bom? Então, gente, terminamos por aqui a aula dessa semana. Vocês têm até a semana que vem, a próxima aula, para me entregar essa atividade. Mesma coisa, a presença só vai ser dada no momento que você entregar a atividade, tá bom? Então aí semana que vem eu vou ver se você entregou e aí eu anoto lá na folha sua presença. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção. Tomem cuidado, se cuidem com a saúde e até a próxima. Qualquer dúvida, é só me chamar lá no privado. Ah, e você já sabe, né? Essa atividade vai estar no Google Sala de Aula. E eu tô pensando em colocar o link da aula do YouTube, né? O link do vídeo também lá no Google Sala de Aula, né? Vou ver se funciona. Se funcionar, vai ser ótimo, que aí vocês vão ter salvo os links, tá bom? Brigadão e até a próxima, gente. Tchau, tchau.